Sejam bem-vindos a mais um Entre Irmãos e nós estamos na terceira temporada. Eu espero que você esteja assim, degustando cada conteúdo desse programa, porque tem tido cada experiência aqui, gente. Cada programa é um download que baixa do céu para que a gente possa crescer um pouquinho mais. E hoje o assunto que nós vamos tratar também é um assunto muito importante e algumas pessoas nem sempre dão a devida atenção a ele. E eu trouxe uma convidada mais que especial, que é uma amiga querida, dessas amizades que Deus traz pra gente essa conexão e ela é pra vida toda. Eu espero que você fique conosco. Lembre-se que eu sempre digo papel e caneta, porque sempre tem um recadinho do Pai. E, se fizer sentido, você compartilha essa entrevista com mais alguém. Seja bem-vinda, Ilka Guimarães. Olá, bom dia. Sempre alegria estar contigo, muito mais com outras pessoas, né? Que bom que a gente está aqui hoje. Bom dia, minha amiga. Que bom, minha querida. Ilka, você se tornou pastora, né? Você também é pastora, mas engenheira, não era isso? Sou engenheira mecânica. Olha, já começa por aí, gente. Já é uma profissão. Vocês já viram que ela foge um pouquinho do padrão, né? Engenharia mecânica, uma profissão que, a princípio, é uma profissão taxada para homens, e ela foi para este lugar. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mãe, pastora, esposa, filha, mas quando foi que você conheceu esse pai verdadeiro, esse pai amoroso? Conta um pouquinho da sua história para nós. Então, eu sou filha de pai. Meu pai era pregador da palavra de Deus, né? Um homem de Deus. E uma família de 10 filhos a princípio, né? Nós viemos aqui para o Rio e quando viemos aqui para o Rio, eu tinha 4 anos. E contar um pouquinho assim para entender o papel de Deus, né? Na minha vida. Sim, sim. Detalhe, Ilka é mineira, gente. Já deu Sou para perceber mineira, um pouquinho. então, viemos lá de Minas. Sotaque. Eu posso dizer que eu não vim na boleia do caminhão, não, mas eu vim ali na frente do caminhão, me lembro disso perfeitamente, na frente do caminhão ali, né, vindo com meu pai. E viemos para cá, eu tinha 4 anos. E quando eu tinha 6 anos, a minha mãe teve uma doença e faleceu. Então, meu pai ficou sozinho, com 10 filhos. E aí, nesse ele ficar sozinho com 10 filhos, ele distribuiu a família, né? Foi cada um para casa de um tio, para casa de alguém da família. Né? E eu, com 4 anos, fui para casa de uma tia, aqui no Rio mesmo. Só que aí, graças a Deus, 2 anos depois, meu pai se casou novamente. Uma história linda também na vida do meu pai. Tá aí dá outro. Sim. Aí você tem que fazer com a minha Isso, mãe. não. Depois você só mãe. conta como é que foi isso, chegar na porta dela com 10 crianças. Pois é, né? lindo, uma história linda, mas enfim, minha mãe aceitou esse desafio, é minha mãe, né, que eu tinha 4 anos, e aí já vem a história da adoção, né, eu já fui adotada. Minha mãe adotou um só, não, ela adotou 10, né? Querida Laura, e eu tinha 4 anos e éramos 10, assim, de 2 em 2 anos, faz a conta aí, né? O mais velho devia ter, sei lá, uns 18 anos, 20, por aí. Então, e de 2 em 2 anos. Então, ela adotou 10 crianças diferentes, vamos dizer assim, né? Nossa, com fases diferentes. Em fases diferentes. E aí, graças a Deus, a mãezona, assim, criou a gente com muito amor, com muito carinho, e serva do Senhor. A história deles muito cercada, assim, pelo poder de Deus, pela provisão de Deus. Mas meu pai era daqueles assim, né? Ele era cristão da casa de oração. Não sei se você conhece a casa de oração, ele é bem, né, doutrina, firme ali. E meu pai levava a gente para a igreja, meu pai fazia o culto de manhã, meu pai era servo do Senhor, ensinou, discipulou, vamos dizer assim, né, a gente. E ele levava a gente para a casa de oração, orava com a gente todo o tempo. Só que quando chegou ali na minha fase da adolescência, eu não quis ficar na igreja. A igreja para mim era muito pesada, porque eu tinha assim marcas naquela época que quando eu chegava na igreja me deixavam mal, porque, por exemplo, a gente não tinha uma situação financeira muito boa. Uhum.
E então, roupa para ir na igreja, cada domingo para a mesma roupa. E a igreja ela era exigente, tinha que ser saia, tinha que ser vestido, né? Tinha que ser. Então isso me deixava chateada, porque eu não tinha roupa todo domingo. Aí eu chegava na igreja e ficava triste. E aí adolescente não quer se comparar com os outros, né? E ver que alguém tem aquela sandália, tem aquele. Isso eu me lembro que me marcava muito. Eu chegava à igreja e eu não me sentia acolhida, vamos dizer assim, né? Porque tinha muito essa questão do vestuário, da roupa. Olha como é que isso é importante, esse olhar que você está trazendo aí, que é um olhar de julgamento. Ah, mas ela está com a mesma roupa? A mesma roupa da semana passada? Quer dizer, sem saber o contexto daquela vida, daquela família, do porquê que está assim, né? E aí Exatamente. é a hora que a gente tem que entrar para ajudar. Exatamente. Então, eu, como adolescente, aquilo me incomodava muito. Então, eu não quis mais ir. Aí, enquanto meu pai pôde me levar, eu ia. Mas eu era adolescente, você falou, né? Eu já estou um pouquinho fora da curva, porque eu sempre, É. eu sempre fui muito lógica, sabe? As coisas para mim tinham que ter lógica. Até hoje é assim, eu luto, né? Até hoje eu coloco isso muito diante de Deus, porque tem que ter lógica. Se não tiver lógica, fica complicado. E assim, a Bíblia tinha que ter lógica para mim. A vida tinha que ter lógica para mim. E eu era aquela adolescente questionadora, né? Meu pai lendo a Bíblia com a gente de manhã, orando com a gente de manhã, e ele forçava mesmo a gente estar ali junto. Quem não tivesse para a escola, quem não tivesse no trabalho, tinha que estar ali. E aí eu falava, mas pai, o senhor acredita nisso? Escrito por um monte de homem, gente que escreveu, o senhor acredita nisso? Eu falava assim, meu pai falava assim, que isso é a palavra de Deus, um dia você vai entender, um dia você vai entender. E eu sempre fui uma adolescente, uma jovem que queria viver assim, a minha vida. Eu era muito racional, né? Eu vou fazer, eu vou escolher, eu vou ser. Eu vou sair da pobreza, eu não vou ser pobre, eu não vou ter essa dificuldade, eu vou estudar. Eu era muito determinada na questão do estudo, que para mim era a única saída. E isso também, graças a meu pai, que meu pai sempre falava assim: olha, aqui em casa nós somos é, um por todos e todos por um. Só que a sua vida é sua e você tem compromisso com a sua família. Você vai estudar, você vai trabalhar e você vai contribuir, porque somos um por todos e Todo todos por por um. um. Então, a gente tinha muito aquele compromisso de precisar trabalhar, de precisar estudar. Ele gerou isso na gente, não a coisa do coitadinho, sabe? Ai, porque nós somos assim, não, nós não vamos depender Uhum. de ninguém, nós não vamos pedir nada a ninguém. Tanto é que eu tenho muita dificuldade até hoje de pedir coisas para os outros. Eu Sim, nem sei como é que eu administrei a ONG, porque pedir as coisas para mim é uma coisa muito difícil. Então é, ali, sempre muito rebelde, né, com meu pai essa questão com Deus, essa questão da religião. Aí segui minha vida, estudei, me formei, casei uma vez, desobediência a meu pai, me separei porque realmente não deu certo, porque meu pai via lá na longe, né? E aí, com 31 anos, Deus começou. Ontem eu estava até ouvindo uma pregação sobre isso, a pregação do pastor Lívio mesmo, essa semana lá na igreja, falando: o Espírito Santo ele começa a incomodar a gente, né? Ele começa a falar assim: não, olha só, você já fez tudo que você queria. Agora tá faltando coisa. Eu sentia assim, tá faltando, meu Deus, o que está faltando? Era muito claro isso para mim. Tá faltando, a vida não pode, na minha lógica, né, eu pensava assim, a vida não pode ser só isso. Não pode. sim. E aí eu comecei a estudar sobre tudo. Eu tinha amigos que eram espíritas, eu tinha amigos que eram de várias religiões, eu comecei a estudar sobre tudo. E graças a Deus eu comecei a estudar também a Bíblia, né? Ler também a Bíblia. Pessoas que chegaram a mim, meu pai nunca desistiu, minha mãe também não. Pessoas da igreja do meu pai vinham conversar comigo. Até que um dia meu pai adoeceu. Meu pai adoeceu e meu pai era aquele homem forte, bem forte mesmo. E ele tinha problemas neurológicos, ele tinha problemas de muita dor, ele tinha problema em todas as vértebras da coluna, então ele tinha muita dor e ele era Uhum. muito nervoso por causa dessas dores. E um dia ele começou a ficar desanimado, triste. Ele gostava de comer, parou de comer, gostava de um docinho, não queria mais docinho. E a gente achou que era por conta das dores. E a gente achou que ele começou a ficar deprimido, ele ficou muito triste. Aí levamos no médico, teve um diagnóstico errado. Moral da história: meu pai estava com uma anemia profunda, ele estava com um derramamento de sangue no estômago. E aí ficou internado durante uns 2 meses.
e nada passava. E aí ele veio a falecer, Deus o levou. Que é outra história também, né? Que Deus falou para ele que ia levá-lo e tal. Mas a gente teve esses 2 meses aí para conviver com meu pai. Foi uma provisão de Deus. Nesse processo, eu acompanhei muito com minha mãe, com ele ali. E nesse processo, vendo ali o testemunho do meu pai, vendo ali como ele reagia, o relacionamento com Deus naquele momento, eu falei assim: é isso aí que está faltando na minha vida. É isso aí. E ali mesmo, naquele ambiente, eu me entreguei para Jesus. E depois foi só um processo, né? Na igreja, Deus me levou na igreja do meu pai, naquela igreja que eu fugi. Sim. Naquela igreja que eu fugi, um dia minha mãe falou assim: hoje é aniversário. Meu pai já tinha falecido, e minha mãe falou assim: hoje é aniversário da igreja, vamos lá? Ah, vamos. Eu sempre gostei de levar minha mãe, né? Onde ela sempre quis. E aí, chegando lá, o pastor, era até um missionário lá de Minas, que pregou, e ele pregou em Romanos, quando fala a palavra de Deus, que nada pode nos afastar do amor de Deus. E aí Romanos eu falei: 8:35. isso, exatamente. Aí eu falei assim: é isso, é esse amor. Eu já procurei amor em todos os lugares. Eu já me submeti a muita coisa esperando ser amada. Mas esse amor aí é esse amor que eu estou precisando dele. E ali, eu sempre fui muito tímida, né? Eu sou tímida. E eu ficava assim, ele pregando, em várias pregações que eu já tinha ido, o Espírito Santo me tocando, né? Eu não vou lá na frente nada, tenho muita vergonha. Vou não. E tinha igreja que ia muita gente lá na frente, mas eu não vou não. Nesse dia não teve como. Eu me levantei sem saber, sem perceber, e fui lá na frente, só eu, sozinha. Olha como é que Deus faz, né? E foi aí. Aí, nesse mesmo dia, nesse momento, eu fiz uma aliança com Deus. Foi uma aliança que daquele dia para frente, tudo que não era da vontade de Deus na minha vida estava quebrado ali. A aliança estava quebrada ali, estava cortada, pessoas que eu tinha que me afastar, eu me afastaria, e que eu ia servir o Senhor. A minha vida ia ser para servir o Senhor. E pronto, aí comecei essa caminhada. E como foi para você? Porque eu vejo hoje que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar o evangelho por conta de ter que renunciar a alguma coisa. E evangelho é renúncia, né? Mas a renúncia da quê? Daquilo que está te fazendo mal, daquilo que não vai te edificar em nada. Como é que foi para você quando você pediu para ele para tirar e chegou na hora, você teve que renunciar? Ô, Neuza, eu fui tão cheia assim da presença do Senhor que para coisas muito fortes eu tinha um relacionamento que não era da vontade do Senhor realmente. Era uma pessoa que não tinha nada a ver com Deus, que estava tendo um relacionamento até tóxico, né, comigo assim. Mas eu fui tão cheia da presença do Senhor que foi muito fácil. Eu fui muito segura. Eu falei assim: não, é isso que eu quero. E você está me atrapalhando. E pronto, me afastei e virei a página. Eu estou muito assim de virar a página, sabe? É a Virei a lógica, tem que página. fazer sentido, né? É, virei a página ali e acabou. Agora, algumas coisas que eu até falo muito, né, para as pessoas com quem a gente conversa, com quem a gente discipula, a gente não faz nada da gente sozinho, é Deus mesmo que faz. Essa minha firmeza não era de mim, porque até eu sou muito tímida, eu tenho muita dificuldade de dizer não, eu tenho muita dificuldade com alguns confrontos, assim, mas naquele momento eu não sentia eu. Eu sentia assim: é o que eu tenho que fazer e pronto, está decidido, sabe? Nada vai me impedir de fazer isso. É uma força que vem é ele quem gera em nós o querer e o efetuar. Ponto. Isso, ponto. E sabe, eu tenho isso assim muito marcante, por isso quando eu vou pastorear ou falar alguma coisa, eu tenho esse testemunho, porque foi uma coisa que eu vivi, que eu vivo até hoje com Deus, né? Agora, outros hábitos que eu tinha, por exemplo, eu gostava muito de tomar uma cerveja. Eu não ia para a praia. Meus irmãos, eles me ensinaram, e meu ex-esposo também, porque a gente saía, ia para a noite, sempre tinha cerveja. Tudo era motivo da cerveja. Então, eu aprendi a tomar cerveja. E eu estava numa fase da minha vida que eu não ia para a praia, por exemplo, se eu não levasse um isoporzinho com 2 ou 3 cervejas, sabe? E aí, no dia seguinte, eu falei assim: e agora, como é que vai ser isso? Como é que vai ser? E aí eu continuei, mas eu continuei. Eu ia em churrasco na casa dos meus irmãos, eram meus irmãos que me ensinaram a tomar cerveja, né? Aí eu tomava e tal, e o Espírito Santo me incomodando, me incomodando. Até que um dia eu peguei um copo de cerveja na casa do meu irmão, e o Espírito Santo falou muito claro para mim assim: o meu amor, lembra do meu amor? Ele é muito melhor do que o vinho. Aí pronto, acabou. Virei a página. Nunca mais tive vontade de tomar cerveja.
Gente, eu não consigo ver você tomando cerveja. Não Muito. consigo. E é lindo Deus, que assim, Deus vai limpando, vai tirando toda a casca que você não consegue encontrar essa pessoa mais. sim, pois é, isso aí. Aí quando eu olho para mim, né, isso é muito legal, porque quando eu olho para mim lá para trás, Deus traz às vezes a nossa memória e a gente fica mesmo, né, no nosso inconsciente, eu olho para mim como uma outra pessoa, é um personagem, entendeu? É a nova criatura. Um personagem da minha história, que às vezes eu tenho até vontade de escrever um livro, porque eu acho que vale a pena, assim, né, as pessoas verem, mas vamos ver, é um projeto Sim, aí. não, mas você a gente tem que impulsionar. Vamos embora, Ilka, vamos embora escrever. Eu tô Sentar do teu lado, vamos lá. é isso Papel e aí. caneta para escrever. Você já sabe que essa Tô parte sim, é eu tô a parte assim, complicada. eu Eu sou vou ter que tirar um exatamente assim. tempo em Minas para sentar com você. Olha, vamos escrever esse livro em uma semana. E pronto. Preciso. E pronto. Aí já é um motivo para eu ir lá. É. E me conte aí. Aí veio, você se separa, começa a caminhada e você encontra o segundo. Aí vem o segundo casamento, né? Não, mas isso aí é uma outra história. Como eu fiz aquela aliança lá com Deus, e foi mesmo uma aliança do meu coração. Eu não pensava assim em me casar. Eu já era engenheira nessa época, né? Já estava me exercendo a minha profissão e eu era livre, eu tinha recurso, eu podia viajar, eu podia fazer o que eu quisesse. E eu coloquei para Deus assim, Senhor, eu vou viver minha vida para te servir, para abençoar a obra, para abençoar pessoas. Agora, eu quero sim ter uma família. E eu coloquei isso em oração e escrevi. Sempre tive o hábito de escrever e criei meu caderno de oração e coloquei ali todas as características que eu gostaria de ter na minha família, não no meu esposo, mas para minha família. E aí eu passaram aí 10 anos, acho que quase 10 anos, né? Eu fiquei assim, mas sem me preocupar mesmo, sem ter relacionamento, sabe? Aquela coisa, eu tenho que ter. Hoje eu pastoreio muitas mulheres que falam, eu preciso tanto casar. E eu falo sempre para elas, aproveita o momento, aproveita a vida, esse é o tempo de Deus com você, sabe? Sim. Mas, e aí passou esse tempo, e foi no tempo de Deus, né? No outro processo também muito de Deus, que eu conheci o meu esposo já era pastor também, e ele também tem uma história de um casamento também que ele foi desfeito. Então, e ele já tinha uma filha, a Rebeca, que é minha filha, né? Tinha 11 anos na época. E foi uma aproximação muito linda, porque eu me aproximei primeiro da Rebeca. Né? A gente era da mesma igreja, mas a gente não tinha assim, muita afinidade. Mas Deus nos aproximou de uma forma tremenda, e aí nós atendia a toda a minha lista, a toda a minha listinha lá que eu tinha com Deus. Deus me deu na palavra, me mostrou isso, e nós casamos. E estamos aí há 17 anos juntos, servindo juntos ao Senhor, que era uma das minhas exigências lá com Deus, né? Alguém com quem eu possa ser livre para servir o Senhor. E aí Deus me deu essa pessoa que foi a produção aqui que você viu no início da Isso. filme. É o suporte, né? É meu Um suporte. ajudando o outro no suporte. E como é que foi? Você se aproxima de Rebeca, a Rebeca te acolhe, mas faltava alguma coisa ainda, né? O que aconteceu? Na verdade, para mim, Neuza, não faltava muita coisa, não, porque essa coisa assim de ser mãe, eu nunca tive muito na minha cabeça. Eu sempre foquei muito na minha profissão. E aí eu não pensava muito em filho. E para ser sincera, quando chegou a Rebeca, eu fiquei muito feliz, porque eu pensei que bom, Deus já mandou marido com filho e tudo. Glória a Deus. Muito prática, né? Muito prático. Muito prática. Mas aí, quando a gente começou a se relacionar, o Werner ele falou assim, poxa, a gente podia ter um filho. Aí eu falei, que filho nada, olha só, Deus é tão maravilhoso. Já deu você com filho e tudo. Ele, não, mas sabe o que acontece? Eu quero muito. A Rebeca, quando eu me afastei da mãe dela, era muito novinha, ela tinha 5 anos. Eu sempre fui o pai presente. O Werner, sabe, ele é um paizão. E não, eu nem me apresentei, né? Deixa eu falar aqui rapidinho. Ilka, casada com Werner, José Werner, e minha filha Rebeca e meu filho Pedro. Não, essa é a Ilka, gente, mas tá tranquilo. Tá tudo certo. Eu tô falando aqui Werner, o pessoal Quem é o nem sabe Werner, né? Meu quem é essa compadre, que eu pessoa. chamo de compadre, Então, compadre Werner. e aí
Mas aí a gente conversando, aí sim, Deus colocou no meu coração. O Werner, ele falou, eu quero muito, junto com você, a gente criar um filho, a gente ter essa oportunidade. Quando a Rebeca, eu me separei da mãe dela, ela só tinha 5, 6, já ia fazer 6 anos. Então eu sempre fui muito presente, mas aquela coisa assim, de ir lá buscar. E eu não, eu quero, agora não, eu quero viver mesmo isso junto. E aí nasceu em mim esse desejo. Aí sim, sabe, que Deus começou a me fazer pensar, nossa, maternidade, né? Criar um ser, criar uma pessoa, ter essa oportunidade. E aí Deus colocou esse amor de mãe no meu coração. Foi nesse momento. Até então, eu confesso que eu nem tinha. Não foi aquela pessoa que pensou a vida inteira, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. Não, não pensava nisso. Mas Deus colocou nesse momento. E aí, a gente sabe que não é fácil, a adoção não é fácil, tem crianças, muitas crianças aí ainda aguardando serem adotadas, e existe uma exigência, né, um pré-requisito de algumas pessoas que querem um bebê, tal, e eu sei que vocês foram por um outro caminho, que não era esse no primeiro momento, né? Embora ele quisesse criar, mas vocês burlaram ou pularam essa etapa e já queriam uma criança um pouco maior. Como é que foi esse processo? Porque a gente sabe que tem dificuldade, as crianças estão lá, demora a ser adotada justamente quando elas são maiores. Como é que foi toda essa caminhada? Eu tinha 41 anos quando a gente casou. Já estava numa idade mais difícil. Mas na minha cabeça, isso era tranquilo, porque minha saúde era boa, sempre fui boa, sempre me cuidei bem e tal. Aí passou o primeiro mês, passou o segundo mês, terceiro mês, nada. Frustração. Muita frustração, chateada. Aí eu falei, não, mas tudo bem. Eu também, né, falei, vamos resolver isso diante de Deus. Coloquei diante de Deus, vamos procurar um médico. Procuramos um médico especialista. E esse médico, ele começou a fazer um tratamento para engravidar. Ele olhou, fez os exames, não, beleza, vamos fazer o tratamento para engravidar. E fizemos. E aí eu engravidei. Inclusive engravidei de gêmeos. Foi uma alegria, né? Nossa, foi muito bom. Então Deus me deu essa alegria de engravidar, de ter esse sentimento de engravidar, de gerar. Só que antes de completar 2 meses, um mesinho e pouco, eu perdi. Perdi o primeiro e perdi logo na semana seguinte o segundo. Mas um processo difícil, foi bem difícil. Por isso que eu digo que a maternidade não é fácil. E aí passou, esperamos mais um tempo, o médico falou, agora tem que esperar um tempinho e tal. Esperamos, começamos de novo o tratamento. Ele falou, Ilka, pela tua idade, eu acho melhor vocês fazerem um processo de fertilização in vitro. Faz o processo, vocês vão lá, faz o tratamento direitinho. Tá. Aí fomos também, ele indicou um outro médico, nós fomos, fizemos todo o tratamento. Eu fiz 4 inseminações artificiais, processo complicado, doloroso, traumático, muito difícil. Muitos remédios a tomar na hora certinha, muitos procedimentos, e todo mês aquela frustração. 4 vezes, né? Imagina, 4 vezes. 4. Aí o médico, por fim, eu mudei de médico e o outro médico ele falou: olha, você só. A única opção agora é você ter um óvulo, uma doação de óvulo. Porque você não está, apesar de estar o processo direitinho, seus óvulos estão velhos, né? A mulher tem isso, são poucos É. e estão velhos. Aí, Acontece o inverso do homem, né? A mulher, à medida que ela vai envelhecendo, os óvulos vão envelhecendo, e o homem, à medida que ele vai envelhecendo, os espermatozoides dele vão se fortalecendo, faz o processo inverso, né? quando o médico falou isso para mim, eu falei para ele assim, não falei nada para ele e tal, mas quando a gente saiu, eu falei pro Werner assim, amor, vamos adotar, sabe por quê? Se eu tenho que adotar um óvulo de uma pessoa que eu não conheço, tem tanta criança querendo ser mãe, querendo ser filho, e eu quero ser mãe, nós queremos ser pai, tem tanta criança querendo ser pai, e a gente quer ter filho, por que eu vou pegar um óvulo de uma pessoa desconhecida e passar por esse processo todo de novo, nem sabendo se isso vai dar certo ou se não vai dar? Uhum. E ali nós começamos todo o processo. E a gente não sabia que o processo da adoção era ainda mais difícil que o processo da inseminação, porque esse processo demorou 6 anos. 6 6 anos. anos. 6 anos. E aí nós conhecemos o Pedro, nosso filho. E isso foi numa sexta-feira. A gente não tinha absolutamente nada de criança. Na segunda-feira a gente foi no fórum, fechamos tudo que tinha que fechar. Durante a semana toda, durante o final de semana toda a família conheceu ele, a minha filha Rebeca, minha mãe, todo mundo. E nos apaixonamos por ele.
E na segunda-feira, fomos no fórum, fechamos a papelada e fomos lá e buscamos o Pedro. E é nosso filho querido, está com a gente aqui até hoje. Agora, Ilka, a gente sabe que muitas pessoas têm o preconceito de adotar, né? Querem porque querem gerar. Você passou por esse processo, você viu o quanto foi dolorido, quanto foi difícil, e ainda assim você chegou à conclusão, talvez, até pela sua questão lógica, de ter um filho adotado. Mas a gente sabe que tem pessoas que ficam nesse lugar da frustração. Não, eu quero gerar, eu quero gerar, eu quero gerar, e acaba sofrendo emocionalmente, fisicamente, e o sonho não vem, e ela tem até dificuldade de sair desse lugar. O que você diria para essas pessoas, né? Você passou pelo processo de tentar engravidar de forma natural, você não conseguiu fazer isso, mas você teve que tomar uma decisão. E foi difícil para você tomar essa decisão? Uma vez eu ouvi uma frase, Neuza, lá no grupo mesmo de adoção, que me faz refletir muito sobre isso. Que é assim, você quer ter um filho ou você quer ser mãe? Você quer cuidar de uma pessoa, da vida para uma pessoa, capacitar uma pessoa, gerar uma pessoa? Ou você quer satisfazer o seu desejo de, sou mãe? Existe diferença sobre isso. Porque se você se concentra em você, naquilo que você quer, num desejo seu, fica mais difícil de tomar essa decisão. Porque você impõe regras para satisfazer esse desejo seu. Mas quando você quer ser mãe, para gerar uma pessoa, um ser, não faz a menor diferença se esse ser vem do seu ventre ou se ele vem do seu coração. Porque o ser, ele vem do coração, ainda que ele seja gerado do seu ventre. Seja biológica, seja não biológica, que de verdade nasce no coração o desejo de criar um ser, de dar vida para um ser. Fazer a diferença, né, na vida dessa pessoa. E assim, às vezes as pessoas falam assim, poxa, olha a diferença que essa frase, mas a diferença que você está fazendo na vida dessa pessoa. Mas na verdade a pessoa faz diferença na nossa vida, porque lembra lá no início que a gente falou assim, os filhos são a herança do Senhor. Herança é uma coisa que é dada, é um presente para você cuidar, para você fazer ela prosperar, para você fazer com que essa herança gere valor de vida, não é? Quando você recebe uma herança, não é para você sair gastando e a teu bel prazer. Não, é para você cuidar, né? Até porque como Deus nos dá essa herança, Ele também requer de nós responsabilidade com essa herança, sabe? Então, o que eu diria se Deus colocou no seu coração o desejo de ser mãe, o desejo de cuidar de uma vida, e se Deus não colocou ainda, eu peço muito que Deus coloque. Porque, como eu falei lá no início, do mesmo jeito que nós estamos aqui para amar pessoas, existem pessoas que querem ser amadas. E existem muitas crianças que estão lá esperando por diversos fatores, porque o processo de adoção ele é tão demorado por conta de quê? Porque uma criança ela só é colocada de fato para adoção depois que o conselho tutelar, os órgãos responsáveis, eles visitam todas as pessoas que têm alguma ligação parental com essa criança, para ver se alguém da família, alguém que tem laço de sangue com essa criança, quer assumir a guarda dessa criança. Então, gente, às vezes tem uma pessoa lá na Lua, uma maneira de dizer, né? Tem uma pessoa longe, então é difícil o contato, mas eles têm essa responsabilidade. A lei é assim. De acolher para poder manter na mesma família, né? Exatamente. Então, por que demora? Demora por causa disso. Demora, assim, porque às vezes por conta do perfil. A pessoa escolhe um perfil. Eu quero uma criança lourinha, de olho azul. Demora também por conta disso. Demora por conta mesmo do próprio... demora da carga de trabalho, né, do fórum, porque são outras causas. O fórum ele não cuida só da adoção, ele cuida de outras cargas relacionadas à pessoa, à família. Então demora, o processo é demorado? É demorado. Tem suas dificuldades? Tem. Mas não esqueça que Deus está no processo. Eu conheço as características do Pedro, você falou sobre a questão do olhinho azul,
Vocês não escolheram isso. O Pedro, ele é diferente, é um índiozinho, parece um índiozinho, um Ele fala que curumim. ele é marrom. É um curuminzinho. E como é que foi para a Rebeca deixar o posto de filha única para se tornar a irmã mais velha? Como é que é a relação Pedro-Rebeca, Rebeca-Pedro? E assim, o que que o Pedro agregou para a vida de vocês? Porque a gente sabe o que que vocês agregaram para a vida do Pedro, né? Mas o que que o Pedro agregou para a vida de vocês enquanto família? Então, a Rebeca, ela sempre gostou muito da ideia de ter um irmão. Sempre. Ela era apaixonada. Quando eu engravidei e perdi, a Rebeca chorou, ela sofreu mais do que eu. Eu tive que consolar ela. Eu falei, filha, calma. Ela sofreu muito. Ela sofreu assim, sabe? Ela sofreu demais. E quando o Pedro chegou, e a gente levou ela lá para conhecer o Pedro, foi amor à primeira vista. Né? Ela tem um amor pelo Pedro, uma coisa assim, é incrível. Eu não tenho como descrever. E o Pedro por ela. É um link assim, tão perfeito que não tem como descrever. Quando os Não dois tem estão competição, juntos, né? não, quando os dois estão juntos, né, parece até que ela é mãe, ela é mais mãe, né? Eu e o Verne, por exemplo, a gente vai no shopping. Aí ela tá com o Pedro na frente e a gente atrás. O pessoal acha que ela é mãe do Pedro. Muitas pessoas acham que ela é mãe do Pedro. Porque o relacionamento que ela tem com ele é maravilhoso. A Rebeca é maravilhosa, não tem palavra para descrever. A Beca é linda É. mesmo. E o impacto do Pedro na nossa vida o Pedro ele traz vida, trouxe vida para a nossa vida, né? Porque quando o Pedro chegou, a gente já tinha 10 anos de casado, demorou 10 anos nesse processo, né? E eu acho que foi um processo mesmo que Deus permitiu, de amadurecimento. Foi um processo que Deus permitiu para eu até me desvincular do meu trabalho, que eu trabalhava muito, eu precisei de um tempo para poder me aposentar. Me aposentei por opção, para ser mãe, porque era a oportunidade que eu tinha de ser mãe mesmo, estar junto, presente. E hoje ele fala até que eu preciso trabalhar, que eu tenho que arrumar. Ele quer ficar com uma babá. Acho que ele enjoou Olha de mim. só, olha só, hoje muitas mães deixam a criança com a babá, ele tem o privilégio de ter a mãe dele, que é difícil, e esse garoto realmente é uma figura. Mas assim, o Pedro é nossa alegria. O Pedro é uma criança que ele topa tudo. O Pedro, lembra que eu falei assim, é uma criança que nos acompanha? O Pedro, quando ele chegou na semana seguinte, a gente já estava viajando para um retiro de carnaval e ele foi junto e ele vai junto para a gente com tudo. Agora mesmo, quinta-feira, a gente vai fazer uma viagem, um treinamento que a gente vai, ele vai junto. E ele é maravilhoso. A pessoa, às vezes, compara, mas o filho biológico, mas, poxa, mas é adotado. Mas, gente, filho biológico e filho que não é biológico é filho. E dá trabalho, tem todas as fases que todas as crianças têm. Tem a fase da birra, tem a fase da saúde, tem que levar no psicólogo, tem que levar. Né? O Pedro tem vários coleguinhas. E quantos coleguinhas o Pedro tem que são crianças atípicas? Filho é filho. É Filho, tirar é esse teu rótulo que as filho. pessoas colocam. Ah, é É, adotado. As pessoas rotulam muito. vai perguntar, como o Pedro agora está nessa fase. Mamãe, como foi minha mãe? Ela me deu para você assim? Que mãe é? Sabe, os questionamentos. Vai ter um questionamento. Esteja preparada, seja sincera. Ele Né? sabe que ele é adotado. E isso é um outro ponto muito importante. O Pedro ele sempre soube, desde bebê. Ele tem um livrinho da história dele que a gente conta com amor como é que foi, mostrar que a criança é gerada com amor no coração, que a luta que foi para conseguir, que ele não foi dado para nós fomos atrás dele porque Deus colocou no nosso coração de ser pai dele, Deus trouxe ele para gente. E pode até correr o risco, né, mais tarde, dele sentir a necessidade de ir atrás dessa mãe. E aí é a história Que dele, a gente que é precisa normal, respeitar. é, que é normal e É, natural. a gente precisa respeitar, se preparar, se prepare para isso, se prepare psicologicamente, se prepare emocionalmente para isso, pede ajuda. Às vezes, gente, é preciso pedir ajuda. Uma mentora, um psicólogo, porque o filho, tanto o filho biológico quanto o filho que vem do coração, ele não tem manual de instrução. E isso não é Não. só a mãe. Não é só a mãe que gerou no ventre e a que não gerou, também as duas precisam de ajuda. Gente, eu peço muita ajuda. Eu peço ajuda na igreja, a própria Deusa me ajuda muito quando a gente tá naquele emocional, abala o emocional, mas todo mundo, é uma mudança na sua vida, né? É um se dar. Quando você se dá, você se transforma também.
sabe? Não é, é normal, é ser mãe normal. Assim, a reciprocidade independe do vínculo, porque também tem filhos que são gerados e que jogam na cara dos pais, assim, na primeira briga. Eu não pedi para nascer. Eu não. Aí você joga você É, chama esse sujeito e fala assim: pediu sim, porque o seu espermatozoide lutou para alcançar o óvulo. Então, para de dizer que você não pediu para nascer. Você entrou na briga, você entrou na luta e você nasceu e eu fui gerado. Porque tem muitos filhos que fazem isso na sim, ingratidão, até para brigar com os pais. Então, é sim, saber dar resposta, saber estar preparado emocionalmente para lidar com isso, porque é um ser humano com suas dificuldades, com as suas com seu emocional que precisa estar bem forte, bem equilibrado. É ser, sim. é um Sim, ser. é um ser. E a gente tem que, se a gente quer cuidar, mentorear, discipular, formar essa pessoa, a gente também precisa se capacitar, precisa buscar ajuda, precisa estudar sobre, entender, né? Eu e o Verne, não, assim, essa questão do ser pai e mãe, nesse sentido de mentorear, de cuidar e até de entender, a gente teve uma fase que foi muito difícil, porque a gente não conseguia ver muito assim, sabe? Ah, porque ele é criança, ele faz assim. A gente achava que era sempre um estado de. Que o Pedro é muito firme nas coisas que ele quer, desde bebê. E a gente sempre achava que era um estado de confrontação. Aí, conversando com os psicólogos, conversando, a gente foi entender que, na verdade, o que ele quer é um acolhimento. E a gente precisa dar esse acolhimento. A gente precisa entender o A que alma que está precisa ser acolhida. trazendo, né, aquele comportamento para a criança. E aí a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. Eu gostaria de não ter feito muita coisa que eu já fiz, mas a gente vai aprendendo, né? Sim, é um dia a dia, tudo é um aprendizado e tudo serve até para ajudar outras pessoas. Sim, Então, não pense só no livro da história da vida da Ilka, mas crie, quem sabe, um manual, 10 dicas para você não errar na maternidade, seja ela outra, ou natural ou do coração. 10 dicas. Aí é aquela história. É igual receita de bolo. Você dá uma receita de bolo para uma pessoa e ela vai adaptar essa receita de acordo com a sua necessidade. Mas olha, estou te mandando aqui 10 dicas de caminhos para você não errar. Mas se sim. você quiser errar, tudo É. bem. Mais do que isso, Neuza, mais do que isso, Deus tem colocado no meu coração, e do Werner, e a gente está amadurecendo essa ideia, que nós criamos um instituto, né, que é o Instituto Encora. Instituto Encora, a gente criou com o propósito de cuidar de pessoas, né, parte de mentoria. O Werner é psicólogo, trabalha muito nessa parte, ele é neuropsicólogo, trabalha nessa parte de teste, de avaliação, e a gente vê o sofrimento dos pais, a angústia. Então, a gente criou esse instituto nesse propósito, de cuidar de famílias, parte também de orientação um pouco profissional, mas mais de cuidado mesmo, total, né? Mas Deus tem colocado no nosso coração muito essa questão da adoção. Então, ano que vem, se Deus quiser, se Deus permitir e nos capacitar, a gente está se capacitando para isso, é formar uma mentoria para adoção. Olha que legal. É dar todas essas, sabe, é bater papo mesmo, né? Porque nós passamos por isso e a gente não tinha muito. Tinha o grupo, mas o grupo é muita gente para as pessoas que estão liderando dar atenção. Uhum. E eu conheci, né? A gente tem um bom relacionamento com as pessoas do nosso grupo, a gente ainda vai, a gente ainda tem o grupo pós-adoção, a gente sempre tem contato, eu sempre estou mostrando para a doutora Silvana a evolução do Pedro. Então a gente tem pensado, a gente tem sido egoísta, porque a gente passou por esse processo, a gente tem muita conhecimento de vida nisso, e a gente tem muito conhecimento, capacitação que Deus nos tem dado para cuidar de pessoas. E aí eu falei com o Werner, a gente está sendo egoísta. A gente precisa colocar isso para fora. Tem gente precisando do nosso apoio, da nossa caminhada junto. Aí ano que vem, em nome de Jesus, nós vamos desenvolver esse projeto. Falar para você o que Mordecai disse para Esther. Quem sabe não foi para esse tempo. E vocês foram Exatamente. levantados para ajudar outras pessoas, até no seu processo emocional, porque teve uma espera, aprendeu o que fazer nessa espera, os passos que precisam ter, para que eles não cometam erros. Nossa, Ilka, a gente ficaria aqui conversando, que você sabe que conversa de mineiro, gente, conversa de mineiro, bolo de fubá e café vai para mais de metro. Você sabe que isso vai rolar, né? Ano que vem Vai, bastante, né? vai rolar muito. Então a gente tem conversa aqui para mais de metro.
Mas, minha querida, eu queria pedir para você, deixa um recado, para uma mensagem que você queira deixar para quem está aqui nos assistindo e que você ore no final. Tá bom. Primeiro eu quero agradecer, né? Sempre é muito bom estar juntos, nós duas juntas, né? É muito bom. E agradecer por a gente estar falando sobre esse tema, que é um tema muito precioso mesmo, e é um tema que eu sempre tenho muito prazer de contar, de falar, porque eu sei que nesse exato momento que a gente aqui está conversando, tem gente indo lá no fórum, tem gente indo no médico, tem gente fazendo exame, tem gente fazendo inseminação, mas principalmente tem muitas crianças que podem ser pedras brutas que precisam ser transformadas em diamantes na presença do Senhor. Né? Então, quero te agradecer por isso, a iniciativa de vocês, por esse momento. E a palavra que eu quero deixar para as mulheres, né, para as famílias que por acaso estão aqui, pensem nisso com amor. Que você pode ser um instrumento de Deus para abençoar vidas, mas principalmente para cumprir o papel que Deus nos dá, que é de transformar a humanidade para a glória de Deus, sabe? Não fique preso no que o homem pode fazer, não fique preso na biologia, não fique preso, porque para cada um Deus tem a sua história. E Deus tem uma história para você, talvez linda, que você está deixando de viver, está deixando de construir o seu legado, está atrasando o seu legado por causa de crenças que estão limitando o seu amor. Peça ao Senhor, peça a Deus. Se você acredita em Deus, você peça amor. Se você não acredita em Deus, aprenda a conhecer esse Deus, porque Ele é o Deus que dá o amor. É Ele que faz tanto querer como efetuar, como a Nilda falou. É Ele que vai te trazer paz. Não é um filho que vai melhorar seu casamento. Não é um filho que vai melhorar seu coração. Não é um filho que vai melhorar a sua vida. O que vai melhorar a sua vida é a presença de Deus. E esse Deus, como Ele fez comigo, me tirou lá mesmo da podridão e me transformou. E me deu um marido, me deu uma família, mas antes de tudo, Ele cuidou de mim, Ele me amou. Não pelo que eu era, mas pelo que Ele é. Deus te ama. É isso. Olha, Vamos orar? Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse momento aqui, tão gostoso aqui com a Neuza, Senhor. Muito obrigada por poder transmitir, Senhor, aquilo que nós vivemos porque o Senhor nos deu para viver, a história que o Senhor construiu para nós, que o Senhor nos capacitou, que o Senhor nos acompanhou, que o Senhor nos formou para viver esse tempo, Senhor Deus. E Tu sabes, ó Deus, os Teus propósitos na minha vida, na vida da Neuda, na vida de todos que estão nesse projeto e de todos, Pai, que estão aqui vendo esse vídeo. E o que eu te peço, Pai, é que o Senhor abençoe todas as famílias aqui, todas as pessoas aqui, e que, em nome de Jesus, Pai, aqueles que estão com o coração sofrendo, Pai, talvez pela falta da maternidade, aqueles que estão nesse projeto de serem pais, de serem mães, meu Deus, que o Senhor trabalhe nos seus corações, que o Senhor dê a cada um a direção dos planos que o Senhor já tem para a vida de cada um, e que o Senhor abra, Senhor, abra corações, mostra aqueles que ainda não estão enxergando, Senhor Deus, que há caminhos excelentes. O Senhor tem caminhos extraordinários, Senhor, para dar ao ser humano aquilo que o ser humano deseja. Basta colocar nas tuas mãos. Eu te peço isso e te agradeço, Senhor, por esse tempo tão precioso aqui. Abençoe esse projeto, que sempre só traga coisas lindas assim para serem mostradas para as pessoas. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. amém, amém. Amém. Obrigada, Ilka. Um beijo grande. E você que ficou aí conosco até agora, eu espero que esse programa tenha sido edificante para você. Lembre-se, nós éramos órfãos, mas o amor de Deus nos alcançou através de Cristo Jesus e nos deu o privilégio, não é, de sermos acolhidos nessa família. Quando nós recebemos Jesus no nosso coração, nós fomos recebidos e novamente nós passamos a fazer parte da família de Deus e sermos filhos. Ô, Neuza, nós nem somos filhos tão bonzinhos assim, não é verdade? Só pra fechar. Às vezes a gente apronta, mas no amor dele
encobre as multidões de pecados e cuida de cada um de nós. Lembre-se disso. Talvez alguém esteja precisando ouvir dessa mensagem de hoje. Leve, se fizer sentido para você, compartilhe. E eu te aguardo no próximo Entre Irmãos. Fique bem e leve. Não entendo os teus planos, mas aceito. Eu não conheço os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair,